Você clama por abundância há anos, mas suas próprias mãos estão fechando as janelas do céu sobre sua vida. Não é Deus quem está negando. São seus hábitos invisíveis, bloqueando cada bênção que Ele quer derramar. Hoje você vai descobrir quais são esses hábitos e como quebrá-los de uma vez por todas. Quantas vezes você já se ajoelhou diante do Senhor, pedindo abundância, clamando por bênçãos, suplicando que Ele derramasse sobre sua vida aquilo que tanto deseja? E quantas vezes levantou-se da oração com a sensação de que suas palavras ficaram presas no teto, sem alcançar o trono da graça? Meus queridos irmãos e irmãs, hoje quero falar com seus corações sobre uma verdade que pode doer no princípio, mas que tem o poder de libertar. Não é Deus quem está fechando as janelas dos céus sobre você. Não é o Senhor quem decidiu negar-lhe aquilo que prometeu em sua palavra. A questão é muito mais profunda e está muito mais perto do que imaginamos. Charles Spurgeon, aquele grande pregador que Deus usou para alcançar milhares de almas, costumava dizer que muitas vezes somos nós mesmos os maiores obstáculos entre nossas orações e as respostas divinas. Spurgeon entendia que Deus não retém suas bênçãos por capricho ou por falta de amor, mas que existem princípios espirituais que governam o reino dos céus. E quando violamos esses princípios através de nossos hábitos diários, criamos barreiras invisíveis que impedem o fluir da graça de Deus em nossa direção. Hoje vamos examinar nossa vida com honestidade. Vamos olhar para dentro de nós mesmos e identificar aqueles hábitos sutis, aquelas práticas que se tornaram tão naturais que nem percebemos mais, mas que estão bloqueando as torneiras celestiais que poderiam regar nosso deserto com abundância. A Bíblia nos ensina em Isaías 59:2 que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Perceba a clareza desta palavra. Não é que Deus não queira ouvir. Não é que Ele tenha mudado de ideia sobre você. São nossos próprios caminhos que criam essa distância. O primeiro hábito devastador que precisamos confrontar é a murmuração constante. Quantos de nós passamos mais tempo reclamando do que temos do que agradecendo pelas bênçãos já recebidas? Acordamos e a primeira coisa que sai de nossa boca é uma queixa sobre o trabalho, sobre o dinheiro que falta, sobre as portas que não se abrem. Durante o dia, nossas conversas são regadas com insatisfação. À noite, deitamos nossa cabeça no travesseiro remoendo mágoas e frustrações. A murmuração não é apenas um mau hábito social. Ela é um veneno espiritual que corrói nossa fé e afasta a presença de Deus. Lembre-se do povo de Israel no deserto. Eles saíram do Egito com sinais e maravilhas, viram o mar se abrir, foram alimentados com maná do céu. Mas o que os impediu de entrar na terra prometida? A murmuração. Números 14:27 registra a palavra do Senhor. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? O segundo hábito que bloqueia a abundância é a negligência com a palavra de Deus. Vivemos em uma geração que tem a Bíblia em todos os formatos possíveis. No celular, no computador, impressa em nossas casas. Mas quantos minutos dedicamos diariamente para meditar nas Escrituras? Spurgeon tinha razão ao ensinar que não podemos esperar crescer espiritualmente sem nos alimentarmos da palavra. É como querer que uma planta floresça sem água nem luz. Josué 1:8 nos dá uma chave preciosa. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. A prosperidade não é separada da obediência à palavra. A abundância não vem desconectada do conhecimento das Escrituras. Mas nós preferimos passar horas nas redes sociais, consumindo conteúdo vazio que não edifica. Dedicamos tempo a programas de televisão, a conversas fúteis, a entretenimentos que não acrescentam nada à nossa vida espiritual. E depois nos perguntamos por que nossas orações parecem não ter poder. O terceiro hábito destrutivo é a falta de generosidade. Queremos receber abundância, mas nossas mãos estão fechadas para dar. Provérbios 11:24 nos adverte: há quem dê liberalmente e vê aumentar suas riquezas. Outros
retêm mais do que é justo e empobrecem. Esta é uma lei espiritual imutável. A avareza bloqueia o fluxo das bênçãos de Deus. Quando guardamos para nós mesmos, quando retemos o dízimo, quando vemos alguém em necessidade e fechamos nosso coração, estamos violando princípios celestiais. Jesus disse em Lucas 6,38, Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. O verbo está no modo condicional. Primeiro damos, depois recebemos. O quarto hábito silencioso que nos rouba a abundância é a falta de perdão. Quantos de nós estamos carregando mágoas antigas, feridas não cicatrizadas, ressentimentos guardados no fundo do coração? Achamos que ao guardar rancor, estamos punindo quem nos feriu, mas na verdade estamos apenas envenenando nossa própria alma e bloqueando as bênçãos que Deus quer derramar sobre nós. Marcos 11:25 é cristalino. E quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Veja a ligação direta entre perdão e oração respondida. Não podemos esperar que Deus nos abençoe enquanto recusamos perdoar aqueles que nos ofenderam. O quinto hábito que precisa ser confrontado é a ansiedade desenfreada. Filipenses 4:6 nos instrui. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. A ansiedade revela falta de confiança em Deus. Revela que não cremos verdadeiramente que Ele é capaz de cuidar de nós. Passamos nossos dias preocupados, ansiosos, tentando controlar tudo com nossas próprias forças. Perdemos o sono imaginando cenários catastróficos. E nessa correria ansiosa, deixamos de descansar nas promessas de Deus. A abundância que buscamos já está prometida, mas nossa ansiedade cria muros entre nós e a provisão divina. Meus amados, se você tem clamado por abundância, mas não tem visto resposta, eu te convido hoje a fazer um exame honesto de seus hábitos. Não é sobre perfeição, pois nenhum de nós é perfeito, mas é sobre disposição para mudar, para abandonar aquilo que nos afasta de Deus e abraçar os caminhos que nos aproximam dele. Se você está sendo tocado por esta mensagem, inscreva-se em nosso canal. Aqui compartilhamos semanalmente ensinamentos que vão fortalecer sua caminhada com Deus. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E se você deseja aprofundar ainda mais sua intimidade com o Senhor, nós preparamos um material especial chamado 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. É um guia prático que vai te ajudar a estabelecer hábitos espirituais transformadores. O link está no primeiro comentário fixado. Vale muito a pena conferir. Vamos juntos na próxima parte descobrir como esses hábitos se desenvolveram em nossa vida e como podemos começar a quebrá-los um por um, permitindo que a abundância de Deus finalmente flua em nossa direção. Agora que identificamos esses hábitos destrutivos, precisamos entender como eles se instalaram em nossa vida de maneira tão sorrateira. Ninguém acorda um dia e decide deliberadamente afastar-se das bênçãos de Deus. Ninguém planeja construir muros entre si e a abundância celestial. Esses hábitos se formam gradualmente, como ervas daninhas que crescem devagar em um jardim até sufocarem as flores. A murmuração, por exemplo, muitas vezes começa como uma simples reclamação justificada. Você enfrenta uma dificuldade real, uma injustiça legítima, um problema concreto, e é natural expressar sua frustração. O perigo surge quando essa expressão momentânea se transforma em um padrão permanente de pensamento, quando cada situação, boa ou ruim, é filtrada através de lentes negativas. Você já reparou como algumas pessoas conseguem encontrar motivo para reclamar até mesmo nas bênçãos? Recebem um emprego novo, mas reclamam do horário. Ganham um aumento, mas murmuram porque não foi o valor esperado. Têm saúde, mas focam nas pequenas dores. É como se houvesse um vício em enxergar o lado ruim de todas as coisas. Esse hábito se alimenta de comparação. Olhamos para a vida dos outros nas redes sociais e sentimos que estamos ficando para trás. Vemos as conquistas alheias e, em vez de nos alegrarmos,
Sentimos inveja disfarçada de frustração pessoal. Esquecemos que cada jornada é única e que Deus tem propósitos específicos para cada um de nós. Romanos 12:15 nos ensina a alegrar-nos com os que se alegram e chorar com os que choram. Mas fazemos exatamente o contrário quando a murmuração domina nosso coração. A negligência com a palavra de Deus também tem suas raízes profundas. Vivemos em uma era de distração constante. Nossos cérebros foram treinados para buscar gratificação imediata, conteúdo rápido, entretenimento instantâneo. Ler a Bíblia exige algo que nos tornamos ruins em fazer: concentração prolongada e reflexão profunda. Começamos com boas intenções. Prometemos a nós mesmos que vamos ler um capítulo por dia. Talvez até compremos aquela Bíblia bonita ou baixemos um aplicativo no celular. Mas depois de alguns dias, a empolgação inicial evapora. A leitura parece monótona. Os versículos não fazem sentido imediato. E gradualmente, voltamos aos velhos padrões. O problema é que estamos tratando a palavra de Deus como tratamos qualquer outro livro. Mas ela não é um livro comum. Hebreus 4:12 declara: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quando negligenciamos essa fonte de vida, estamos na verdade rejeitando o próprio alimento que nossa alma necessita para prosperar. A falta de generosidade tem origem no medo. Medo de que não haverá suficiente. Medo de que, se dermos, ficaremos sem. É uma mentalidade de escassez que contradiz tudo o que a Bíblia ensina sobre a natureza abundante de Deus. Esquecemos que servimos ao Deus que alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. O Deus que fez chover maná no deserto por 40 anos. O Deus que prometeu em Malaquias 3:10 abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida sobre aqueles que são fiéis. Essa mentalidade de escassez nos faz calcular cada centavo, pesar cada ato de generosidade, questionar cada oportunidade de abençoar alguém. Tornamo-nos administradores avarentos em vez de mordomos generosos. E nesse processo, fechamos nossas próprias mãos para receber, pois mãos fechadas não podem segurar nada de novo. A falta de perdão é talvez o hábito mais complexo de todos, porque está entrelaçada com dor real. Ninguém guarda mágoa sem razão. Por trás de cada ressentimento, há uma ferida genuína. Alguém te traiu, alguém te abandonou, alguém te humilhou, e a dor é tão real que parece impossível simplesmente deixar passar. Mas aqui está a verdade que precisamos enfrentar. Guardar rancor não pune a pessoa que nos feriu. Ela machuca apenas a nós mesmos. É como beber veneno, esperando que o outro morra. Enquanto nos apegamos à mágoa, a pessoa que nos ofendeu segue sua vida, muitas vezes nem sabendo o peso que carregamos por causa dela. Efésios 4:31-32 nos orienta: longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim, toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O perdão não é sobre dizer que o que aconteceu foi certo, é sobre libertar-se da prisão emocional e espiritual que a falta de perdão representa. A ansiedade, esse gigante moderno, cresce em solo de incerteza. Vivemos tempos turbulentos onde mudanças acontecem rapidamente. A economia oscila, empregos são instáveis, relacionamentos são frágeis. E diante de tanta instabilidade externa, tentamos criar controle através da preocupação. Mas a ansiedade é uma ilusão de controle. Ela não muda nada na realidade prática. Apenas rouba nossa paz, nossa saúde e nossa capacidade de confiar em Deus. Jesus perguntou em Mateus 6:27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A resposta é óbvia: ninguém. A preocupação não adiciona nada, apenas subtrai. Esses 5 hábitos: murmuração, negligência da palavra, falta de generosidade, falta de perdão e ansiedade, não existem isoladamente. Eles se alimentam uns dos outros,
criando um ciclo vicioso. A ansiedade nos faz murmurar. A murmuração nos afasta da palavra. Sem a palavra, perdemos perspectiva espiritual e nos tornamos avarentos e rancorosos. E quanto mais presos ficamos nesse ciclo, mais distante a abundância de Deus parece estar. Mas aqui está a boa notícia, que quero que você grave em seu coração. Esses hábitos podem ser quebrados. Não facilmente, não instantaneamente, mas definitivamente. Deus não nos deixou sem recursos. Ele não nos deu apenas mandamentos impossíveis de cumprir. Ele nos deu também seu Espírito Santo para nos capacitar, sua graça para nos sustentar e sua palavra para nos guiar. O primeiro passo para quebrar qualquer hábito destrutivo é reconhecê-lo. E você já deu esse passo ao chegar até aqui nesta mensagem. Você já permitiu que o Espírito Santo te mostre áreas que precisam de transformação. Isso não é motivo para vergonha, é motivo para a esperança, porque Deus só revela o que Ele está disposto a curar. Chegamos agora ao ponto crucial de nossa jornada. Não basta apenas reconhecer os hábitos que nos afastam da abundância, precisamos entender como substituí-los por práticas que abrem os canais das bênçãos divinas. E aqui está uma verdade fundamental. Não vencemos hábitos ruins simplesmente tentando pará-los. Vencemos quando os substituímos por hábitos melhores. Pense em sua vida como um jardim. Você não pode simplesmente arrancar as ervas daninhas e deixar o solo vazio. Se fizer isso, novas ervas crescerão rapidamente. O segredo é arrancar as ervas e plantar flores no lugar. Quando o bom ocupa o espaço, o ruim não encontra lugar para se estabelecer. Então, como substituímos a murmuração por gratidão? Começa com uma decisão consciente todas as manhãs. Antes mesmo de sair da cama, antes de pegar o celular, antes de pensar nas tarefas do dia, pare e agradeça. Agradeça por 3 coisas específicas. Não generalidades vagas, mas bênçãos concretas. O teto sobre sua cabeça, a cama onde dormiu, o ar que respira, a visão que permite ver um novo dia. 1 Tessalonicenses 5,18 nos instrui: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Note que não diz por tudo, mas em tudo. Há uma diferença sutil, mas importante. Não precisamos agradecer pelas tragédias ou injustiças, mas podemos agradecer mesmo em meio a elas, sabendo que Deus está conosco e que Ele pode transformar qualquer situação. Crie o hábito de manter um diário de gratidão. Não precisa ser elaborado. Pode ser um caderno simples, onde todos os dias você escreve 3 motivos de agradecimento. Nos dias difíceis, esse exercício parecerá forçado, mas persista. Com o tempo, sua mente começará a procurar automaticamente razões para agradecer em vez de razões para reclamar. É um retreinamento neural que tem respaldo tanto espiritual quanto científico. Quando você sentir uma reclamação surgindo, pare imediatamente e reformule. Em vez de dizer, estou cansado deste trabalho, diga, agradeço por ter um trabalho. Em vez de, essa casa é pequena, diga, agradeço por ter um lar. Parece simples, mas essa mudança de perspectiva tem poder transformador. Não está negando os desafios. Está escolhendo focar nas bênçãos mesmo quando os desafios existem. Quanto à negligência da palavra, a solução não é tentar ler a Bíblia inteira em um mês. É começar pequeno, mas consistente. 10 minutos por dia. Um salmo. Um capítulo de Provérbios. 5 versículos dos Evangelhos. O importante não é a quantidade inicialmente, é a consistência. Escolha um horário específico do dia e proteja esse tempo como algo sagrado. Pode ser logo ao acordar, antes que as demandas do dia consumam sua energia. Pode ser durante a pausa do almoço. Pode ser antes de dormir. O momento importa menos do que a regularidade. Seu cérebro precisa entender que isso não é opcional, mas parte essencial de sua rotina diária. E não leia apenas por ler. Leia com um caderno ao lado. Anote versículos que tocam seu coração. Faça perguntas ao texto. Como isso se aplica à minha vida hoje? O que Deus está querendo me ensinar através desta passagem? Que mudança prática posso fazer baseado nesta verdade? Tiago 1:22 nos alerta: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos.
Considere usar um plano de leitura bíblica. Existem diversos disponíveis gratuitamente em aplicativos e sites. Eles tiram de você a pressão de decidir o que ler a cada dia e garantem que você percorra as Escrituras de forma equilibrada. Alguns planos dividem a leitura entre Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios diariamente, dando variedade e profundidade. Para quebrar o hábito da falta de generosidade, comece onde está. Se você não consegue dar dinheiro agora, dê tempo. Visite alguém que está sozinho. Ajude um vizinho com uma tarefa. Ofereça suas habilidades sem esperar pagamento. A generosidade não é medida pelo tamanho da oferta, mas pela disposição do coração. Estabeleça como prática dar o dízimo, não por obrigação legalista, mas por reconhecimento de que tudo vem de Deus. Provérbios 3, 9 e 10 promete: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. As primícias não são o que sobra, são o primeiro fruto, o melhor, dado antes de pagar as contas. Além do dízimo, cultive o hábito das ofertas. Quando você vir uma necessidade e sentir o Espírito Santo tocando seu coração, haja. Não analise demais. Não espere ter mais. Dê do que tem agora. 2 Coríntios 9 e 7 nos ensina: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Pratique a generosidade anônima. Dê sem que ninguém saiba. Ajude sem esperar reconhecimento. Abençoe alguém secretamente. Isso purifica sua motivação e garante que você está dando verdadeiramente por amor, não por vaidade ou busca de aprovação. Mateus 6, 3, 4 nos orienta: quando deres esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. O perdão, esse gigante que parece impossível de vencer, também tem caminhos práticos. Comece orando pela pessoa que te feriu. Sim, você leu o coreto. Ore pela bênção dela. Isso parecerá impossível no início. Sua carne vai gritar em protesto, mas persista. Jesus ordenou em Mateus 5,44: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Você não precisa sentir vontade de perdoar para começar a perdoar. O perdão é uma decisão, não um sentimento. Os sentimentos virão depois, mas a decisão precisa vir primeiro. Toda vez que a mágoa surgir na sua mente, e ela surgirá repetidamente, declare em voz alta: eu escolho perdoar. Eu liberto essa pessoa e me liberto dessa prisão. Escreva uma carta de perdão. Você não precisa enviá-la. Na verdade, muitas vezes, é melhor não enviar. Mas o ato de escrever, de colocar no papel seus sentimentos, de verbalizar seu perdão, tem poder terapêutico e espiritual. Declare sua escolha de liberar a dívida que a pessoa tem com você. Reconheça que Deus é o único juiz justo e entregue a situação nas mãos dele. Para vencer a ansiedade, estabeleça momentos de entrega consciente a Deus. Quando a preocupação vier, e ela virá, não a reprima. Reconheça-a, mas não a alimente. Leve-a imediatamente à presença de Deus através da oração. 1 Pedro 5,7 nos convida: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pratique a respiração consciente combinada com declarações de fé. Inspire profundamente, enquanto declara mentalmente: Deus está no controle. Expire lentamente enquanto libera: eu confio no Senhor. Esse exercício simples acalma o sistema nervoso e reorienta sua mente para a verdade em vez do medo. Limite sua exposição a notícias e redes sociais. Grande parte da ansiedade moderna vem da sobrecarga de informações negativas. Você não precisa saber de cada tragédia que acontece no mundo em tempo real. Proteja sua mente. Filipenses 4,8 nos aconselha: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Esses caminhos práticos não são mágicos. Eles exigem disciplina, persistência
e dependência do Espírito Santo, mas funcionam porque estão alinhados com os princípios do reino de Deus. Agora precisamos falar sobre algo que muitos preferem ignorar. O processo de transformação raramente é linear. Você não vai acordar amanhã completamente livre desses hábitos destrutivos. Haverá dias em que você sentirá progresso significativo e haverá dias em que parecerá ter voltado à estaca zero. E está tudo bem. O importante é não desistir no meio do caminho. A jornada rumo à abundância que Deus tem para você é exatamente isso, uma jornada. Não é um destino instantâneo. Não é um passe de mágica. É um caminhar diário, passo a passo, escolha após escolha em direção aos princípios do reino. E nesse caminhar, você vai descobrir algo maravilhoso. A abundância que você tanto busca não é apenas um destino futuro, mas uma realidade que começa a se manifestar no processo mesmo. Quando você troca murmuração por gratidão, algo extraordinário acontece em seu interior. Sua perspectiva muda. As mesmas circunstâncias que antes pareciam insuportáveis começam a revelar propósitos escondidos. Você passa a enxergar a mão de Deus onde antes via apenas problemas, e essa mudança de visão já é, em si mesma, uma forma de abundância. Abundância de paz, abundância de esperança, abundância de contentamento. Salmos 23:1 declara: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Perceba que Davi não disse "nada me falta" depois de receber tudo o que queria. Ele disse isso no meio de suas batalhas, de suas provações, de suas fugas. Ele tinha aprendido o segredo de enxergar a abundância não pela quantidade de bênçãos materiais, mas pela qualidade de seu relacionamento com Deus. Quando você se disciplina para mergulhar na palavra diariamente, outra transformação profunda ocorre. Sua mente começa a ser renovada. Romanos 12:2 nos ensina: "E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Essa renovação mental é o alicerce de toda mudança duradoura. Você começa a pensar diferente, a reagir diferente, a decidir diferente. Situações que antes te desestabilizavam completamente agora são enfrentadas com sabedoria e discernimento. Relacionamentos que eram fontes constantes de conflito começam a melhorar porque você está respondendo com a mente de Cristo em vez de reagir com seus padrões antigos. Isso também é abundância. Abundância de sabedoria, abundância de maturidade, abundância de fruto espiritual. A generosidade, quando se torna parte do seu caráter, abre portas que você nem imaginava existirem. Não estou falando de uma teologia da prosperidade distorcida, onde você dá para receber de volta, multiplicado financeiramente. Estou falando de algo muito mais profundo. Quando você se torna generoso, você se torna mais parecido com Deus, porque generosidade é a própria natureza dele. João 3,16 nos lembra: "Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito." Deus é essencialmente doador. E quando você cultiva a generosidade, você está refletindo o caráter divino. Pessoas generosas atraem relacionamentos saudáveis. Pessoas generosas criam um impacto positivo ao seu redor. Pessoas generosas vivem com um senso de propósito que transcende suas próprias necessidades. Essa é uma abundância que dinheiro algum pode comprar. Lucas 6:38. Não é apenas sobre finanças. É um princípio universal do reino. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. O que você semeia, você colhe. Não necessariamente na mesma área, mas você colhe. Quem semeia amor, colhe amor. Quem semeia bondade, colhe bondade. Quem semeia generosidade, colhe provisão. O perdão, talvez a mais difícil dessas transformações, traz uma libertação que não pode ser descrita adequadamente com palavras. Você precisa experimentar para entender. Quando você finalmente solta aquela mágoa que carregou por anos, quando você libera aquele ressentimento que pesava em seu peito, é como se um fardo invisível fosse removido de seus ombros. Você dorme melhor, sua saúde melhora,
Seus relacionamentos se aprofundam. Sua oração flui com mais liberdade. Colossenses 3,13 nos instrui: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O perdão não muda o passado, mas liberta você para viver plenamente o presente e construir um futuro melhor. Vencer a ansiedade e cultivar confiança em Deus transforma não apenas seus pensamentos, mas sua saúde física, seus relacionamentos e sua capacidade de tomar decisões sábias. Pessoas ansiosas tomam decisões precipitadas. Pessoas em paz conseguem discernir melhor. Pessoas confiantes em Deus ousam dar passos de fé que pessoas dominadas pelo medo nunca dariam. Isaías 26:3 promete: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Paz perfeita não significa ausência de desafios. Significa a presença de Deus no meio dos desafios. E essa paz é uma das maiores formas de abundância que alguém pode experimentar nesta vida. Mas preciso ser honesto com você. Esse processo de transformação vai encontrar resistência. Resistência interna, das suas próprias inclinações carnais que preferem o conforto dos velhos hábitos. E resistência externa, porque o inimigo de nossas almas não quer ver você livre, próspero e vivendo na plenitude do propósito de Deus. Haverá momentos em que você vai se sentir tentado a voltar atrás. Momentos em que a murmuração parecerá mais fácil que a gratidão. Momentos em que abrir a Bíblia parecerá um fardo em vez de um prazer. Momentos em que dar parecerá irresponsabilidade financeira. Momentos em que perdoar parecerá impossível. Momentos em que confiar parecerá ingenuidade. Nesses momentos, lembre-se do porquê você começou. Lembre-se de que você está cansado de viver abaixo daquilo que Deus prometeu. Lembre-se de que a abundância pela qual você clama há anos está do outro lado dessa transformação. Lembre-se de que Deus é fiel e que Ele completará a boa obra que começou em você. Filipenses 1:6 nos assegura: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Você não está sozinho nessa jornada. O Espírito Santo está com você, capacitando você, fortalecendo você, transformando você de glória em glória. A abundância que Deus tem para você não é apenas material, embora Ele se importa também com suas necessidades práticas. É abundância em todas as áreas. Paz que excede o entendimento, alegria inexplicável, relacionamentos restaurados, propósito renovado, esperança inabalável, fé crescente, amor transbordante. Quando Jesus disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, Ele não estava falando apenas de vida após a morte. Ele estava falando de vida plena aqui e agora. Vida que vale a pena ser vivida. Vida com significado. Vida com propósito. Vida conectada à fonte de toda a bênção. Que essa vida abundante se torna realidade quando você alinha seus hábitos com os princípios do reino. Quando você escolhe gratidão em vez de murmuração. Quando você valoriza a palavra acima de qualquer outro conteúdo. Quando você vive generosamente em vez de avaramente. Quando você perdoa em vez de guardar rancor. Quando você confia em vez de se consumir em ansiedade. Meus amados irmãos e irmãs, chegamos ao final desta mensagem, mas não ao fim da sua jornada. Na verdade, este é apenas o começo. Você foi confrontado hoje com verdades que podem mudar completamente o rumo da sua vida. A pergunta agora é: o que você vai fazer com o que ouviu? A abundância de Deus está disponível para você. As bênçãos celestiais estão esperando para serem derramadas. Mas é preciso remover os obstáculos, quebrar os hábitos destrutivos e alinhar sua vida aos princípios do reino. E isso começa hoje, agora, com uma decisão firme de mudar. Quero agradecer do fundo do meu coração por você ter dedicado seu tempo para ouvir esta palavra. Sei que Deus falou ao seu coração. Se esta mensagem tocou você, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho das notificações e deixe seu like. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com mensagens transformadoras como esta. Comente aqui embaixo
Qual dos 5 hábitos mais te impactou? Sua participação é muito importante para nós e fortalece nossa comunidade. E não deixe de conferir nosso e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus, no link do primeiro comentário fixado. É um recurso precioso que vai aprofundar ainda mais sua caminhada com o Senhor. Continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na sua tela. Temos muito mais conteúdo edificante preparado especialmente para você. Que Deus abençoe ricamente sua vida e que a abundância celestial se manifeste em cada área da sua jornada. Até breve.